Iniciando, então, a sessão de julgamento de quarta-feira, dia 9, período da manhã. Voltando ao item 29, que eu tirei por vista de mesa ontem, onde a gente ia terminar as pesquisas, eu olhei realmente para poder deduzir a previdência complementar. O contribuinte, ou ele tem que pagar a previdência oficial, ou ele tem que ser já aposentado do regime geral. E não tem essa prova nos autos, né, doutora André? Exato, não tem. Então, acho que o voto tem que focar nisso, basicamente nisso. Que o requisito para a dedução. Então, o seu julgamento, constando isso, é para negar provimento ao recurso. Para negar provimento. E também não há nenhuma prova aqui que ele seria militar ou algo do tipo. Isso vai tirar, porque não dá para saber. Uhum. Exatamente. Né? Pelo contrário, o rendimento dele lá com fonte pagadora, talvez seja bom falar isso também, para não ter dúvida, assim, só mostra que ele recebeu dessa fonte pagadora aí. Na declaração de rendimento, não demonstra nem que ele contribui para a Previdência oficial. Não precisa nem entrar nessa questão de militar, não. Pelo contrário, eu acho que isso aí está até fora de questão. Né? Sim. Então, tá, Pinheiro. Bom, com as alterações eu acompanho a relatora. Acompanho. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Colocar no voto só isso. Que ele recebeu dessa Sônia aí, Erickson, não há prova de contribuição para a Previdência Oficial e nem que ele é aposentado do regime geral, que é a exceção legal lá do parágrafo 5º, né? Salvo engano. Exatamente. E põe na emenda também essa questão, que para que seja possível a dedução, tem que provar que ele contribui para a Previdência Oficial ou é aposentado do regime geral. Ok. Então, 29 já foi. O 30 foi retirado de pauta. 31. Nilmar Monteiro. Imposto de renda, pessoa física, no calendário 2001. Foi apurado que a contribuinte omitiu parte do rendimento recebido da pessoa jurídica Casa Sendas S.A., decorrente de trabalho com vínculo empregatício. No recurso voluntário, alega preliminarmente o decurso do prazo entre a protocolização e a efetivação do julgamento produzido pela DRJ, que extrapolou em muito o prazo legal de 360 dias, conforme previsto no artigo 24 da Lei 2.457/2007, e no mérito, a insubsistência da ilegitimidade dos recibos de honorários advocatícios apresentados para sustentar as deduções das verbas recebidas. Então, eu trago aqui primeiro essa parte da legislação e continuo. O contribuinte ele se insurge contra a omissão de rendimentos tributáveis, em que reclama a falta de dedução dos honorários advocatícios pagos no valor de R$ 39 mil. Na ótica da adesão de piso, o conjunto de recibos carreados aos autos não foi suficiente para levar à convicção de que os honorários advocatícios estão associados à ação trabalhista. O acórdão listou os seguintes motivos para a manutenção do lançamento. Em análise da declaração de ajuste anual, os recibos de folhas 9 a 19 e consultado o sítio do TRT na internet, verifica-se que o acordo trabalhista foi no valor de 130 mil, pagos parceladamente em 31 de 1 de 2001, 21 de 2 de 2001, 28 de 3 de 2001, 25 de 4 de 2001 e 30 de 5 de 2001. Constatou-se ainda que dos advogados relacionados na impugnação, somente Márcia Losso Pinheiro consta como advogada do reclamante na RT 1095/96, conforme folha 41. Os demais advogados que assinaram recibos de honorários advocatícios juntados nos autos não são mencionados nem mesmo no relatório de andamentos do processo constante na internet. Ademais, não foram trazidos os documentos aos autos que comprovassem sua participação na lide,
não restando comprovada a dedutibilidade dos valores constantes dos recibos. A toda evidência é lícito às partes pactuarem com escritórios para a prestação de serviços advocatícios que ocorre muitas vezes através de vários advogados, embora não estejam nos cadastros da respectiva ação que acompanham. Os recibos de pagamento que indicam a ação trabalhista em questão foram carreados aos autos e se refere a 3 advogados, que são Marcelosso Pinheiro, Sandra Maria de Almeida Gomes e Paulo Pinheiro, todos com a OAB do Rio de Janeiro, e do mesmo período do recebimento do valor relacionado à ação, e que somados, né, corresponde exatamente o montante indicado de 39 mil a título de pagamento de advogados e passível de exclusão da base de cálculo tributável. Então, dessa forma, em face do conjunto probatório adunado dos autos, eu afasto a configuração de omissão de rendimentos, principalmente por conta desses recibos que estão aí, que indicam que foram pagos esses valores, que somam os 39 mil. Em todos os recibos tem dizendo, né, a quem se refere, e as OABs dos advogados são todas do Rio de Janeiro, assim, o conjunto probatório demonstra que foi pago esses valores para advogados, então deve ser deduzido da ação trabalhista de acordo com a lei que eu cito aqui. Perguntas? Então, não foi trazido nenhum novo documento, além do que já havia sido analisado pela DRJ. Exato. E não há vinculação entre as datas e os recebimentos da ação também, pelo que fala a DRJ, é correto? Entendi corretamente? Não, a DRJ, deixa eu abrir aqui. Ela entende, só que como ela fez a pesquisa e no site tem dizendo o nome só de um advogado, ela não entendeu que seria possível a dedução. Deixa eu só, eu estou abrindo aqui. Maria está ali. Meu extrato. Deve ser esse documento aqui. Mas ele não juntou nem a procuração, que tinha o nome do outro advogado? Não. Então não tem uma prova definitiva. Até porque a procuração a pessoa dá. Normalmente você dá para um advogado, né? No escritório de advocacia são várias pessoas, vários advogados, e todo mundo trabalha em vários processos. Normalmente não se dá procuração para todos os advogados, mas Não? feito o pagamento. Mas sem procuração ele não pode atuar no processo. Ué. Não, o que acontece é o seguinte, depende do escritório. O escritório pequeno, quando o advogado sempre está lá, aí ele fica assinando. Os outros trabalham, mas ele assina. Escritório grande, né, o advogado que recebe procuração subestabelece para os outros também. É assim que acontece. Pois é, mas a gente pode... Ele trouxe alguma prova da procuração ou do subestabelecimento? Não, da procuração do subestabelecimento não, ele trouxe só esses recibos mesmo. Pois é, mas aí então o recibo não foi assinado pelo advogado que ele... Não tem uma prova inequívoca. Assim, eu até concordo que ele deve ter gasto com o advogado para receber essa ação aí. Isso eu não discordo, não. A questão é que eu acho que ele devia ter comprovado melhor aí. Mas então, em relação a Márcia, a própria DRJ reconhece que ela consta do extrato do processo. E eu vi o recibo aqui. Cadê? O recibo cita a ação, né?
O recibo cita a ação. Todos os recibos citam a ação. Inclusive, um dos recibos tem um papel timbrado e tem o nome de um dos outros advogados também. Pelo que eu lembro. Peraí, eu me perdi aqui, tanto documento, cadê? Ai. Tem um recibo que está na página 14, que tem um papelzinho timbrado, né? Advocacia Trabalhista, e tem o nome de 2 desses advogados. Márcia, cadê a outra? E Sandra. Sandra. Exatamente. A DRJ não aceitou nem os da Márcia? Não. Ou os da Márcia já haviam sido reconhecidos pela fiscalização? Os da Márcia já foram, já. A fiscalização já reconheceu? Já reconheceu um, que é o que está no processo, né? Na pesquisa do processo. Tô olhando aqui, mas a lide ela não versa sobre os rendimentos da pessoa jurídica, casas, sendas. Omissão desses rendimentos. Ele recebeu através de uma ação judicial e falou que tinha o direito de descontar o valor dos honorários advocatícios, como de acordo com o que tem aqui que eu cito no voto, né, a lei e tal, que fala que pode descontar. Aí a lide todinha, assim, que foi colocada para a DRJ foi com relação a isso. Entendi. Então, sobre a omissão, ele não discorda, mas ele quer o desconto, né, dos honorários. Exatamente. Até porque foi nesse valor, né? O valor dos 39 mil. É quase 50% de honorários, é isso? Foi 130 mil. Não, mas ah, tá. Mas o imposto de renda na fonte ele declarou 52, imposto de renda na fonte 22.945. Daí, cadê? Foi. Onde é que tá? Bem, gente, provou ou não provou? Para mim, não. Eu vou divergir da relatora, mantendo a decisão da DRJ. Eu considero
que os recibos da advogada, que eu consigo estabelecer uma ligação com a ação trabalhista, já foram acolhidos, né, já foram deduzidos, os demais não. Só tem essa questão aqui, doutora Andréia? Sim. Então é negar provimento. Matheus. Eu acompanho a divergência por entender que a DRJ deu o caminho das pedras ao contribuinte, né? Ele teve oportunidade, inclusive, de esclarecer esses pontos no recurso, né? E inserir mais documentos, mas preferiu manter sua linha, né? Uma linha que me apresenta dúvidas, então eu estou com a divergência. Rodrigo. Com a divergência. Com a divergência. Eu também. Andréia, é isso mesmo, né? Sim, sim. Então, vencida a conselheira Andréia. Então, por maioria de votos, negar provimento. Vencida a conselheira Andréia, relatora, que dava provimento ao recurso voluntário. Designado. Eu gostei, Matheus, da sua fala. Tá. Então tá. Boa quando eu tenho assim. Digiro o voto vencedor, o conselheiro Haidt. Então, acordo os membros por negar provimento, por maioria de votos, negar provimento. Vencida a conselheira Andréia, que dá provimento ao recurso voluntário. Designado de voto vencedor, o conselheiro Haidt. O próximo é do Pinheiro, 32. 32. Vamos abrir aqui o arquivo. É um recurso de ofício e um recurso voluntário. Ronaldo Milan. Recurso voluntário, interposto face do acordo, que julgou o procedente em parte, auto de infração, no valor total de tanto, referente ao ano calendário de 2003, dedução indevida de despesas de livro caixa, ajuste anual de Carnê-Leão e multa isolada por falta de recolhimento de Carnê-Leão. O lançamento foi cientificado em 4/11/2005. Na impugnação, em síntese, se alegou despesas dedutíveis lançadas em livro caixa e discutiu multa isolada. Eu destaco as ementas e também que consta do acórdão recorrido um recurso voluntário por parte do presidente. Aqui coloco os excertos, inclusive, do voto. O acordo foi cientificado em 16/2, apresentou o recurso alegando sobre despesas dedutíveis lançadas em livro caixa. Vai discorrer sobre despesas com empresas jornalísticas, serviços de gráfica, malha dileta, vai discorrendo sobre diversas empresas aqui, eu faço o resumo, no voto na minuta que apresento para os senhores. Sobre multa isolada, ele continua insistindo que as glosas não são devidas e, portanto, a multa não seria aplicável. E, além disso, que não teria sido observado o limite, aquela dispositivo lá do artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8.134, no sentido de que o excesso de despesas de um mês possa ser utilizado em meses subsequentes. Sustentação oral, intimação também é alegado. Em 14/1/2010, o recorrente requer a desistência parcial do recurso voluntário no que tange a contestação apresentada às glosas de despesas a título de interurbanos, escritórios, contas telefônicas, aquisição de máquinas, xerox, despesas pagas à sociedade SPM Leilões, sendo que, dada a desistência, abre mão da discussão da base de cálculo de tanto, conforme planilha anexa, permanecendo a discussão com relação ao valor de tanto, bem como a parcela hora objeto do recurso de ofício. O recorrente reitera a desistência numa petição daí de 25/5/2010. O crédito em controvérsia é transferido para outro composte e retornou para o julgamento. Sobre o recurso de ofício e admissibilidade. Após a ordem de intimação, a presidente da primeira turma da DRJ
recorre de ofício invocando a portaria 3 de 2008. Pode resumir, Pinheiro, pode resumir. Então, eu estou aplicando, em razão disso, veio a portaria 63 de 2017, e em face deste novo valor, eu aplico a súmula CARF 103 e, portanto, não conheço do recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário de admissibilidade, ele é cientificado em 16 de 2 de 2009, interposto em 18.3, tempestivo. Tomo conhecimento preenchidos recursos sobre despesas dedutíveis lançadas em livro caixa. Nas razões recursais, o recorrente atacou a glosa de despesas com empresas jornalísticas, gráficas, mala direta, água e luz, móveis alugado para estacionamento e guarda de bens elevados, com transporte, concerto, organização de eventos, despesas realizadas perante a SPM. Além disso, argumenta que grande parte das glosas se motivou pela não apresentação de documentos a sustentar o lançamento no livro caixa ou pela simples apresentação de cópias, mas junta cópias de todos os documentos e formula pedido para designação de dia e hora para a apresentação dos originais. Por fim, as razões recursais atacam a multa isolada. Após a apresentação do recurso, o recorrente apresentou desistência parcial daquelas que eu já mencionei para os senhores, que está aqui no A, no B, no C, no D. E o D é interessante porque esse daqui, empresas pagas à sociedade SPM Leilões, ela vai refletir em mais daquelas outras que eu coloquei, das que eu mencionei como inicialmente recorridas. Para as despesas com empresas jornalísticas, gráficas, mala direta, transportes, concertos de automóveis a serem leiloados, organizações de leilões individuais a não envolver a SPM, o recorrente sustenta o não cabimento da glosa em razão de não ter havido reembolso dessas despesas e, para provar tais alegações, invoca os documentos aqui apresentados com as razões recursais que eu cito. Então, é o conjunto de documentos 1, 3, 4 e 5. A instruir o recurso voluntário paralelamente sustenta que grande parte das glosas se lastreia na não apresentação de documentos ou de mera apresentação de cópias, mas que carrega aos autos todos os documentos e cópias e que solicita designação de dia e hora para apresentação dos originais. Nesse ponto, entendo pertinente transcrever um excerto do termo de verificação fiscal. Aqui ele fala que, quanto aos valores lançados como despesas no livro caixa, observamos que, nas comprovações de despesas em cujos contratos com os comitentes não há reembolso em hipótese alguma, as vias dos documentos foram apresentadas em original, demonstrando-se um documento hábil para a comprovação da despesa a ser deduzida, e então essas deduções foram mantidas. O posto também percebemos, corroborando com as cláusulas dos contratos, ele cita aqui, onde a responsabilidade dos despesas e dispêndios fica a cargo do comitente vendedor, que reembolsa ao leiloeiro ou os quita diretamente ao prestador de serviço, ficando assim em ambas as hipóteses como consequência de posse via da original, como respondente e não apresentada pelo leiloeiro sob fiscalização. Assim sendo, de acordo com o artigo 75 do RIR, desconsideramos as despesas cujas notas fiscais não foram apresentadas em original, bem como recibos, sejam em cópias ou originais. Portanto, a fiscalização detectou que, coincidentemente, para os contratos em que não havia previsão de reembolso, foi apresentada a documentação original das despesas, escrituradas no livro caixa, mas para os contratos com obrigação do contribuinte arcar diretamente com as despesas ou reembolsar o leiloeiro, não foram apresentadas notas fiscais ou não foram apresentadas as notas fiscais originais, bem como não foram apresentados recibos em cópias ou originais pertinentes a notas fiscais não recibadas. Nesse contexto, a não apresentação da documentação original é significativa, não se tratando apenas da necessidade de se conferir as cópias com os originais. Nem mesmo com o recurso foram apresentados os originais, uma vez que o recorrente, ao invés de levar ao protocolo em 18 de 3 de 2009, o recurso voluntário acompanhado das cópias e originais para conferência e autenticação pelo servidor, que é o que dispõe a própria Lei 9784, o contribuinte invoca, a Lei 13.460, artigo 5º, 9, Portaria RFB 2.860, de 2017, artigo 3º, limitou-se a apresentar cópias e requerer designação de dia e hora para exibição dos originais para conferência, sendo que
Segundo o processo administrativo fiscal, a prova em questão já deveria ter sido carreada aos autos com impugnação. Daí 70 parênteses. O DOC 3 do recurso, consistente em declaração do Banco Bradesco a afirmar que os leilões de imóveis nos dias 9/11/2002, nesses dias aqui, todas as despesas com publicidade, marca de catálogo, postagem ficaram a cargo do leiloeiro. Devemos ponderar que apenas o leilão do dia 30/8/2003 é pertinente ao ano calendário objeto do lançamento, e que a fiscalização expressamente excetuou tal leilão, conforme a observação constante do quadro resumo dos dados dos contratos de leilões realizados durante o ano de 2003. E folhas tais, invocando expressamente no termo de verificação fiscal. O documento 4 do recurso consiste em declaração do Unibanco Seguros Previdência a informar que o contrato de prestação de serviços de leiloeiro para o Grupo Unibanco, desde 2002, estabelece que as despesas a título de publicidade, marketing de catálogo, mailing, ficam lá sobre as expressas do contratado. Essa declaração, diversamente da declaração do Bradesco, na declaração da Bradesco, ela estava acompanhada de documentação a demonstrar que os subscritores possuem poderes para firmá-los, mas em relação ao Unibanco, essa documentação não foi acompanhada para demonstrar que eles teriam poderes para firmar em face do Banco Seguros e Previdência e do Grupo Unibanco, dos dois também. De qualquer forma, dentre os vários documentos componentes do DOC 5 do recurso, constam contratos firmados com empresas aparentemente do Grupo Unibanco, a prever expressamente reembolso de despesas total e, às vezes, para veículos de 75%, ou submissão de orçamento ao contratante, sendo que o último contrato apresentado foi firmado em 13 de novembro de 2000, ou seja, não foi apresentado contrato para corroborar a declaração de contrato de prestação de serviço firmado em 2002 para o Grupo Unibanco, atribuir ao contratado despesas a título de publicidade, mesmo para a previsão contratual de reembolso parcial, caberia a apresentação de documentação idônea a demonstrar a sua efetivação. O DOC 1 do recurso voluntário, DOC 1, tirar esse primeiro do recurso que está duplicado. O DOC 1 do recurso voluntário constitui-se apenas em planilha a relacionar de forma genérica notas fiscais do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, é o jornal, ao nome de comitentes, sendo que dentre os elementos apresentados no DOC 5 do recurso estariam reproduzidos anúncios classificados, notas fiscais, boletos do jornal e prestações de contas de valores recebidos pelo recorrente nos leilões. Os elementos em questão não possibilitam vinculação inequívoca e nem me geram convicção quanto ao não reembolso. No que toca à glosa das despesas, com contas de água, luz, da Edcar estacionamento, o recorrente sustenta que tais gastos foram por eles suportados por serem gerados por imóvel locado da empresa em questão, e que o argumento da decisão recorrida de não apresentação do contrato de locação deve ser afastado em razão da contratação verbal, conforme declaração. DOC 2, os valores em debate foram explicitados na planilha constante de DOC 1 do recurso. Note-se que a declaração não afirma a locação dos imóveis situados na rua tais e tais, mas a locação de áreas descobertas dessas propriedades. O contrato de locação pode não demandar forma especial para prevalecer entre os contratantes, mas perante o fisco ele deve ser comprovado e documentado. Ele deve ser comprovado. E o documento de folha 5430 tem o condão de provar a declaração e não o fato declarado, entre parênteses, fundamentação legal. O recorrente sustenta que estabeleceu para a fiscalização ter pago aluguéis para Edcar, lavagem, estacionamento, por essas áreas descobertas, lançando no livro caixa seus históricos ônibus Moca, vagas galpão Moca, e que a fiscalização teria acatado tais despesas. Assim, no seu entender, deveriam ser reconhecidas também as despesas com água e luz incluídas no contrato de locação. As descrições mencionadas não remetem ao pagamento de aluguel e constam glosas por não apresentação de nota fiscal, tanto que a primeira glosa efetuada é justamente do lançamento do ônibus Moca, conforme demonstrativo. A primeira glosa do demonstrativo já é o ônibus Moca. Note-se, por fim, que o próprio histórico dos lançamentos contábeis remete à locação de vaga, não se podendo presumir, em face do que ordinariamente acontece, que a locação de vaga
de vagas incluiria o pagamento pelo locador das contas de água e luz, ainda mais no contexto de contrato verbal. Portanto, mesmo quando se considera a documentação carreada aos autos com as razões recursais, não vislumbro que o acórdão de impugnação mereça reforma. Multa isolada. Na impugnação, o autuado negou a falta de recolhimento mensal obrigatório carnê-leão, argumentando que os valores provenientes de pessoas jurídicas, remunerações em recibos de pagamento autônomo e recebimentos de aluguel arrendamento não devem transitar pelo livro caixa em razão de já sofrerem retenção na fonte. O somatório das comissões na tabela elaborada pela fiscalização não corresponderia ao lançado no livro caixa. E que a multa pela ausência de retenção não pode ser aplicada àquele que não tinha o dever de efetuá-la, sendo da pessoa jurídica o ônus de reter e recolher, e uma vez descumprida a obrigação acessória em tela, arcar com a multa isolada, conforme parecer normativo COSIT 1 de 2002, tendo o recorrente submetido todos os rendimentos da tributação e sendo a glosa das despesas escrituradas improcedentes em face 75. Por fim, sustenta que não se lhe aplica a exceção explicitada no artigo 21.3 da IN 15, pois a profissão de leiloeiro é regulamentada pelo decreto 21, sendo qualificada como atividade vinculada às juntas comerciais. A decisão recorrida julgou a procedência parcial da defesa em relação à multa isolada, ao ponderar que, no cálculo da multa isolada, a fiscalização somou os rendimentos declarados com os recibos de pessoas físicas e jurídicas e subtraiu os rendimentos declarados como recebidos de pessoas jurídicas com retenção, entre estes os recebidos a título de aluguel, arrendamento e acolher argumento do impugnante de o leiloeiro oficial não ser serventuário da Justiça, recalculando a multa isolada para afastar a aplicação do 21.3. Acolher ao invés de, acho que fica melhor. Não maiúsculo. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o recálculo não observou o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8.134 de 90 e reitera o argumento de total insubsistência da multa isolada por ser indevida à glosa das deduções de livro caixa. Portanto, em última análise, insiste na defesa de negar a imputação da falta de recolhimento mensal obrigatório, não sendo cabível a multa isolada. Na alegação de o recálculo da multa não ter observado o artigo 6º, parágrafo 3º, o recorrente parte da premissa equivocada de apenas os rendimentos tributáveis sujeitos ao pagamento do carnê-leão deverem ser escriturados no livro caixa. Equivocada, porque, nos termos do caput do artigo 6º da Lei 8.134, dos rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado, incluindo os titulares dos serviços notoriais de registro, a que se refere o artigo 236 da Constituição, e os leiloeiros, bem como os rendimentos pagos por pessoas físicas ou jurídicas. Bom, isso incluindo até aqui está entre parênteses. Então, retomando para ficar mais claro. Equivocado porque, nos termos do caput do artigo 6º da lei e tal, dos rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado, ou seja, da receita decorrente dos exercícios da respectiva atividade não assalariada, sem se excetuar qualquer rendimento, se admite a dedução das despesas relacionadas nos incisos do caput do artigo 6º, devendo essas receitas e despesas serem escrituradas em livro caixa com lastro em documentação idônea. Nesse contexto, o aproveitamento do excesso das despesas de um mês nos subsequentes, dentro de um mesmo ano calendário, está justamente previsto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 8.134, e também faz referência à totalidade das receitas decorrentes da respectiva atividade, e não apenas as receitas sujeitas ao recolhimento mensal obrigatório. Parênteses, fundamentos. Portanto, todos os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas relativas ao trabalho não assalariado, a incluir o leilão, devem transitar pelo livro caixa,
e serem utilizados para o cálculo do limite legal de dedução do livro caixa no mês, mas não para o cálculo do imposto devido a título de recolhimento mensal obrigatório, carnê-leão. Em relação à negativa de falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão, defesa direta de mérito, não se sustenta o argumento de serem indevidas as glosas efetuadas, como já demonstrado no presente voto. Resta, contudo, constatar que a negativa em questão se sustenta quando se considera que a imputação fiscal da multa isolada, em simultâneo com a multa de ofício, era destituída de fundamento legal no ano calendário de 2003, pois, como observou o recorrente em sua defesa e a relatora no acórdão de impugnação em seu voto, a totalidade da base de cálculo da multa isolada envolve rendimentos informados na declaração de ajuste anual, resultando a multa isolada da glosa das deduções de livro caixa. Portanto, tendo havido a devolução do capítulo impugnado e incumbido ao julgador determinar a qualificação jurídica aplicável ao caso concreto, impõe-se a observância da jurisprudência cristalizada na seguinte súmula, que é a súmula 147. Logo, impõe-se o cancelamento da multa isolada, que é a infração 3, uma vez que, no ano calendário de 2003, o ordenamento jurídico não ampara sua incidência sobre a mesma base de cálculo da multa de ofício de 75%, ou seja, sobre a mesma base de cálculo do imposto suplementar. Aqui eu abri mais um parágrafo final para esclarecer, é um pouco confuso o lançamento, eu nunca vi uma estruturação. Uma das infrações calculadas não gera crédito lançado, ela só é elaborada como forma de demonstração da infração 3. E eu tento explicitar isso aqui para os senhores. Nesse ponto, destaco que o auto de infração explicita a infração 1, dedução da base de cálculo pleiteada indevidamente, ajuste anual, dedução indevida de despesa de livro caixa, tá? Nas e-folhas, com os mesmos valores relacionados na coluna despesas glosadas do livro caixa da tabela lá de cálculo. Sendo que o imposto suplementar constituído no auto de infração resulta apenas da infração 1, e a infração 2, dedução da base de cálculo, pleiteada, carnê-leão, indevida, né, com os mesmos valores positivos relacionados na coluna base de cálculo, carnê-leão, devisa, a resultar a glosa da dedução de subsídio do livro caixa. O imposto suplementar não é afetado pelos valores apurados na infração 2, servindo esta infração apenas para evidenciar que a origem da multa isolada está vinculada às despesas glosadas ensejadoras da infração 1, mas impactada pela observância do aproveitamento disciplinado no parágrafo 3º do artigo 6º. Dá a impressão que ele fez para fazer essa demonstração, mas ele não gera nem imposto suplementar e nem multa, porque a multa vai ser, os valores lançados são os que estão demonstrados cabalmente depois na infração 3. Sustentação oral e intimação. Nos termos do disposto no artigo 55, parágrafo 1º do anexo 2 do regimento interno aprovado pela portaria, aqui já é conhecido dos senhores, não cabe sustentação, a intimação é feita no sítio do CARF, Diário Oficial, é o regramento aqui, eu transcrevo, inclusive o regramento atualmente pertinente às sessões virtuais. Então, é a observância desse regramento, não seja cerceamento de defesa, exposto o voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para cancelar a multa isolada, infração 3. Isso eu vou abrir. E é isto. Enquanto isso, eu vou fazer outra coisa. Provimento parcial, né? Parcial. É que você escreveu provimento. Faltou. Desculpa. Ok. Matheus? Acompanho. Acompanho. Andréia? Então, por unanimidade, não conhecer do recurso de ofício. Por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão. Toda ela, né, Pinheiro? Toda a multa. Ok.
33, André. 33. Presidente, Pois não. eu preciso encerrar a gravação 1 minuto para falar com a senhora. Pois não. Pode encerrar.